A escrava Isaura, capítulo 19. Isaura diz a Leôncio que ele é um homem casado e que prometeu à sua madrinha se entregar a um homem que lhe ame de verdade. Leôncio agarra dizendo que ela será dele. Ela afirma que, desse jeito, ele não poderá ser perdoado. O malvado diz que nem sempre haverá gente para protegê-la. No celeiro, Francisco deixa a negra só e diz para ela não criar problemas para Leôncio. O malvado chega e diz que ela está do jeito que ele gosta. Assustada. Ele manda que ela se deite e afirma que não faz ideia de como ele gosta de virgens. No tronco, João consegue pegar as chaves de um dos capangas que está dormindo. Ele começa a soltar o filho enquanto Joaquina vigia. João aconselha André a ir para bem longe. Joaquina se despede dele. João a adverte dizendo que não deveria estar de pé. A negra responde que não poderia ficar sem se despedir do jovem. Rosa chega. André pede que ela não conte a ninguém. Ela pede que a leve junto. João diz que é apenas um cavalo. André promete voltar para buscá-los. Rosa afirma que é mentira, mas os dois se beijam. João e Joaquina apressam André. Ele se despede do pai. Rosa pede para ele tomar cuidado, pois Leôncio está no celeiro. André diz que aproveitará para matá-lo, pega a faca que seu pai tinha reservado para sua proteção e sai correndo. Joaquina adverte Rosa por ter ficado calada. A escrava responde que não mandou que ele o matasse. No celeiro, André manda Leôncio levantar, pois não é covarde para matá-lo de costas. Um dos capangas acorda e atira, avisando que André fugiu. Na briga, Leôncio acaba disparando a arma e Malvina acorda assustada. Henrique pergunta a Almeida quem está atirando a essa hora. André joga Leôncio no feno e diz que o matará como ele fez com sua mãe. Os capangas caçam André. Rosa aconselha que ele fuja, pois Francisco está vindo com seus homens atrás dele. André desiste da morte e sai correndo. Leôncio sai correndo atrás do negro. Rosa diz para a negra não se engraçar para Leôncio. André consegue fugir a cavalo. Leôncio grita que irá caçá-lo. O malvado entra em casa e conta a Almeida que precisa de uma arma, pois André fugiu levando a sua. Almeida responde que é tudo culpa dele por tratar os escravos como animais. Leôncio deixa claro que aprendeu com ele e manda Francisco preparar seu cavalo. O malvado xinga os capangas sonolentos. Francisco explica que foi o angu e que vomitou tudo. Almeida diz que perdeu seu melhor escravo e manda o feitor ir atrás dele. Ele promete a Isaura que André voltará intacto. O comendador diz estar passando mal. Almeida manda Leôncio, mas o crápula responde que não irá sozinho. O comendador afirma que mandará Martinho caçar André. Leôncio diz que só fez aquilo que aprendeu com seu pai, dando como exemplo a morte de Juliana. Almeida se desculpa com Isaura e se retira. Leôncio diz a Francisco que caçará André, mas o feitor o relembra de que Martinho será o juiz de seu duelo com Campos. Tomásia fracassa ao tentar impedir que seu marido vá ao duelo. O conde diz estar feliz por ver o quanto ela o ama e pede que seja forte e ore por ele. Ela promete e eles se despedem. Francisco e Leôncio combinam com o capanga o local onde ele ficará para atirar em Campos. O capanga se esconde e os dois se retiram. Paulo fracassa ao tentar convencer o conde a desistir. Campos pede a Gabriel que cuide de Tomásia caso algo aconteça com ele. O jovem diz que nada irá acontecer, pois Deus é grande, mas manda que ele fique atento já que Leôncio é traiçoeiro. O conde diz para ele gritar caso Leôncio se vire antes da hora. Paulo fracassa mais uma vez, pois nenhum dos dois desiste. Martinho autoriza que peguem suas armas. Os dois ficam de costas. Martinho começa a contar. Tomásia está desesperada. O capanga se prepara para atirar. Leôncio se vira antes da hora. Gabriel grita para o conde, mas ele é atingido pelo tiro de Leôncio e do capanga. O conde cai desmaiado. Gabriel vai até ele. Paulo começa a examiná-lo e chama Chico para ajudá-lo. O capanga foge. Campos é colocado na carruagem. Francisco dá os parabéns a Leôncio. Martinho diz ter a impressão de Leôncio ter virado antes do 10. Ele também afirma ter ouvido 2 tiros vindos de direções diferentes. O malvado responde que foi apenas impressão dele. Ele ainda oferece 2 contos de réis para que traga André de volta e testemunhe a seu favor caso a milícia queira saber sobre o duelo. Martinho aceita e se despede. Leôncio reexplica todo o seu plano com o capanga para Francisco e diz que Martinho não é um perigo,
pois já está comprado. Almeida pergunta onde Leôncio está. Malvina responde que ele saiu cedo e não disse para onde ia. Henrique duvida que ele tenha ido atrás de André e fala que seu cunhado só vai atrás de escravas. Ele dá como exemplo a escrava de ontem à noite. Almeida justifica dizendo que a escrava deveria estar com Francisco ou outro negro e ouviu os tiros. Ele também defende o filho, dizendo que não deixaria sua esposa na cama para deitar-se com uma negra no celeiro. Henrique diz que não quis ofender o cunhado. Almeida questiona Isaura sobre o paradeiro de Leôncio. A escrava revela que ele foi a um duelo contra o conde de Campos. Todos ficam surpresos. Paulo pede a Gabriel que traga panos, água quente e cerveja. Gioconda começa a passar mal ao ver o sangue de Campos. Ele leva a mãe para fora a pedido de Tomásia. Ela diz ao conde que devia tê-lo ouvido. Paulo diz a Campos que ele não pode fazer esforços e que extrairá as balas. Tomásia fica para ajudá-lo. Ele pede que ela amarre as mãos e os pés, pois doerá bastante durante a cirurgia. Henrique deseja que Leôncio volte intacto. Almeida fica indignado com a situação. Henrique diz que falará hoje com seu pai para emprestar os 5 contos de réis para a liberdade de Isaura. Almeida pede que não importune Sebastião. Henrique responde que tem motivos, já que a ama. Isaura o repreende dizendo que, assim, se sente importunada. Almeida diz que Isaura foi criada como uma filha por Gertrudes, por isso ela lhe é tão cara. Isaura pede para se retirar para que conversem à vontade. Henrique a impede, dizendo que tem algo para falar a Almeida. O comendador pergunta o que seria. Malvina adverte o irmão, dizendo que não é o momento, pois todos estão aflitos com o duelo. Henrique abre o coração e diz que se apaixonou por Isaura. A escrava diz estar envergonhada. Almeida afirma que Sebastião não gostará nada de ouvir essa conversa. Malvina diz que é o cúmulo seu irmão se apaixonar por sua escrava. Henrique responde que não será o primeiro nem o último a se apaixonar por uma escrava, mas a diferença é que ele a quer livre para casar-se com ela. Isaura diz ao comendador que não aceitou o pedido de casamento por ser uma escrava. Malvina e Almeida elogiam a atitude da jovem. Henrique repete mais uma vez que seus sentimentos são verdadeiros. Isaura pede que ele não insista. Almeida fala que, mesmo tendo as escravas mais bonitas, nunca desejou casar-se com elas. Malvina completa dizendo que ninguém da sociedade aceitará esse casamento e que seu pai não emprestará os 5 contos de réis por não querer ser sogro de uma escrava. Ela se desculpa com Isaura e diz querer vê-la livre por ser a vontade de Gertrudes. A escrava responde que não precisa se desculpar. Almeida promete que cumprirá sua promessa de libertar Isaura, mas não quer que Sebastião pense que ele concorda com esse pedido de casamento. Henrique diz que falará com seu pai agora mesmo para ver se consegue os 5 contos de réis e se retira. Malvina e Isaura se despedem dele. Paulo dá aguardente a Campos e coloca o pano em sua boca para começar a extrair as balas. Ele retira a primeira. Gabriel avisa que o conde desmaiou. Paulo responde a Tomásia que fez o que pôde para salvá-lo, mas que só sobreviverá com um milagre. Malvina dá graças ao ver que Leôncio está bem. Leôncio diz que não quis contar antes sobre o duelo para não preocupá-los. Ele conta que acertou 2 tiros no conde. Almeida fala que o normal é apenas 1. Leôncio diz que, se tivesse contado, seu pai o teria impedido de ir. Almeida responde que duelos não se escondem e que muitos não irão mais negociar com ele, pois o conde é um homem importante. Leôncio afirma que o segundo tiro foi por legítima defesa. Almeida diz que a morte do conde repercutirá negativamente no país inteiro, já que ele tinha ligações em todo o império. Malvina fala que seu marido está sempre a causar vergonhas e constrangimentos. Ela e Almeida questionam por que o conde o desafiou. Malvina fica indignada ao saber que ele estava conversando com Tomásia. O comendador responde que Campos é um homem de caráter e deve tê-lo desafiado por desacato a Tomásia. O malvado mente dizendo que foi abordado por Tomásia quando estava indo comprar os escravos. Rosa debocha de Isaura e a chama de fingida. Isaura questiona o que lhe fez para que ela esteja sempre com raiva. A invejosa responde que a viu beijando a boca de André. A escrava explica que era para ser um beijo de despedida no rosto, mas ele se virou. Rosa diz que sua vontade é arranhar seu rosto para que nenhum homem se apaixone por ela. Isaura diz que não quer brigar e lembra que, quando eram crianças, foram criadas juntas. Rosa fala que ela foi criada na Casa Grande, enquanto ela estava na senzala.
Isaura relembra que corriam pelo quintal. A invejosa diz não ter saudade de nada, que sempre sentiu ódio por Isaura ter tido um tratamento melhor, e jura que um dia ela pagará por tudo que lhe fez. Rosa promete contar a Almeida que Isaura colocou algo no angu para que os capangas adormecessem e André pudesse fugir, só para vê-la sofrer no tronco. João e Joaquina comentam que André conseguirá se virar bem na mata por estar acostumado a ser solto. Joaquina fala que André é a cópia de Manuela. Francisco chega e exige que eles contem quem adulterou o angu para que ele dormisse. Rosa conta a todos que quem colocou o remédio na comida dos capangas para que André fugisse foi Isaura. Malvina manda que Rosa deixe Isaura em paz. Almeida fala que, se ela estiver mentindo, irá para o tronco. Leôncio questiona como ela sabe disso. A escrava conta que, na hora em que estava cozinhando, Isaura pediu para ajudar e, quando voltou, o angu estava com coloração diferente e que agora juntou as peças. Ela ainda completa dizendo que Isaura beijou André na boca. Malvina se irrita e manda a escrava cuidar da própria vida. Almeida manda que ela chame Isaura, João e Joaquina. Rosa diz que não é necessário chamar João e Joaquina, pois eles não têm nada a ver com o caso. Almeida repreende e diz que ela é insolente por querer mandar em seu patrão. Rosa se retira. O comendador comenta com Malvina e Leôncio que quem sabe preparar poções é Joaquina, pois uma vez estava com insônia e logo dormiu. Rosa conta para Isaura que disse tudo a Almeida e que ele está esperando por ela, Joaquina e João para conversarem. Isaura diz que, assim, ela nunca conseguiria conquistar o amor de André. Francisco ameaça João e Joaquina se não disserem a verdade. Rosa chega e avisa que Almeida mandou chamá-los. Francisco questiona os dois, mas é interrompido por Rosa dizendo que o comendador está com pressa. Eles vão até o patrão. Almeida pergunta quem preparou a comida. Isaura responde que foi Rosa, mas a invejosa diz que ela adulterou o angu. A jovem responde que ela não viu nada e está inventando. Ela também adverte Leôncio após ele dizer que André é seu amante. Almeida pergunta a Isaura se foi ela que preparou a bebida. Ela diz que não. Malvina repete mais uma vez que tudo foi invenção de Rosa. Almeida diz que, se Joaquina não confessar, Isaura irá para o tronco. Joaquina conta toda a verdade e pede que Isaura não seja punida. João também confessa sua participação na fuga. Almeida castigará os dois por terem confessado. Isaura pede que não sejam punidos e confessa que Rosa estava certa e que ela adulterou o angu. Almeida manda João e Joaquina para o tronco, sem água e sem comida. Malvina pergunta qual será o castigo de Isaura. Almeida responde que será outro.